bruxões, beleza? Tava com saudade do Caldeirão Furado, né? Não tava? Tudo bem. Mas pra quem tava, eu estou de volta. Vocês viram, né, no vídeo em homenagem a Meg Smith, que eu falei que todos os vídeos que tinham sido postados ali na metade de setembro e metade de outubro já tinham sido gravados há muito tempo, porque eu viajei, né, e eu fiquei, olha, um bom tempo fora, eu fiquei 21 dias viajando, então eu tive que adiantar bastante vídeo. Mas agora nós estamos de volta, o cronograma do Caldeirão Furado vai voltar ao normal. Eu sei que vocês ficaram sem episódio aí, mas não foi culpa minha, foi culpa da Enel, porque ficou sem luz aqui em São Paulo. A gente ficou, tipo, mais de 72 horas sem luz, meu Deus, eu tive que ir na casa da minha mãe tomar banho, porque eu já tava fedido. Banho de caneca, simplesmente não existo. Enfim, estamos de volta. Se você estava com saudade, eu estou aqui para acalentar o seu coração. E o episódio de hoje é a cronologia de Harry Potter. Nós vamos ver os dias exatos e próximos onde os acontecimentos se deram dentro de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu já quero abrir um parêntese que o livro começa narrando um acontecimento de 50 anos antes, né, de quando os Riddle foram mortos, e isso chamou muita atenção do vilarejo ali, de onde eles moravam e tal. E como o livro começa ali em 1994, 50 anos antes seria 1944. Porém, nesse caso aqui, os 50 anos antes está arredondado para menos, porque o acontecimento foi exatamente 52 anos antes, em 1942 e não em 1944, beleza? Então, só esse adendo. E aí, indo para os tempos atuais, em julho de 1994, a Bertha Jorkins, funcionária do Ministério da Magia, acaba desaparecendo misteriosamente e o Ludo Bagman, que era o chefe do departamento dela, nem dá muita bola. Tipo, ela é desmemoriada, ela é estrambelhadinha, atrapalhadinha, ela vai se achar. E a real é que a mulher tinha sido sequestrada, torturada e morta pelo Rabicho e Voldemort. E isso acontece ali entre o começo e o meio de julho de 1994. No dia 31 de julho, Harry completa 14 anos e recebe 4 bolos de aniversário dos seus amigos. Ele também recebeu várias comidas dos amigos dele, porque ele relatou numa carta que o Duda tava de dieta, então a casa inteira foi obrigada a entrar em dieta. Então a senhora Weasley mandou um monte de coisa pra ele por coruja lá, pra ele comer, ficar suavão, e aí ele escondia ali embaixo do assoalho e tava tranquilão. O livro começa mesmo ali no dia 16 de agosto, que é quando o Harry tem aquele pesadelo com o Frank Bryce sendo assassinado, o Voldemort, o Rabicho falando os planos de pegar o Harry, enfim, o livro começa nesse dia. No livro tem as narrações, né, de antes, fala sobre o aniversário do Harry e ele ter ganhado as coisas, narra esse acontecimento 50 anos antes lá com os Riddle, mas ele começa no dia 16 de agosto, que é quando o Frank Bryce é de fato assassinado, o Voldemort lá na casa dos Riddle mata o jardineiro. Isso acontece realmente ao mesmo tempo que o Harry tá tendo o pesadelo. E isso acontece de madrugada, né? O Harry acorda ali de madrugada no dia 16, e aí depois, né, ao longo do dia, ele recebe uma carta dos Weasley pedindo autorização dos Dursley para levá-lo à Copa Mundial de Quadribol. Isso acontece no sábado, 2 semanas antes do ano letivo começar em Hogwarts. E o sábado que caiu 2 semanas antes do ano letivo é o dia 16. No dia seguinte, no domingo, dia 17, os Weasley vão na casa dos Dursley para buscar o Harry, e aí acontece aquela confusão porque os Weasley chegam pela lareira e a lareira dos Dursley tá trancada e explode lá a casa, e aí o Fred deixa cair um caramelo e enche a língua de propósito pro Duda comer, e a língua dele fica gigantesca, um salseiro que só. E aí depois disso o Harry vai pra casa dos Weasley, fica lá na toca, e chegando lá ele conhece o Gui e o Carlinhos, os irmãos mais velhos do Ron, que ele só tinha ouvido falar, nunca tinha conhecido de fato, e então eles jantam ali no jardim, o Harry tem uma noite muito gostosa, e eles vão dormir bem cedo, porque no dia seguinte, na segunda-feira, eles vão para a Copa Mundial de Quadribol. Então esses acontecimentos dos Weasley na casa dos Dursley, do Harry indo pra toca, acontecem no domingo, dia 17, beleza? Inclusive meu aniversário, olha que da hora! Os Weasley estouraram a lareira dos Dursley no dia do meu aniversário, muito maneiro. Eu estava fazendo 3 anos nesse dia. Muito obrigado pelo presente, Sr. Weasley. Na segunda-feira, eles vão pra Copa Mundial de Quadribol, que é assim um evento no livro incrível, cheio de detalhes que foram infelizmente cortados do filme, né? Mas é muito, muito legal. E aí o Harry conhece a Win,
Wink ali no camarote de honra, que é elfo doméstico do Bartol Crouch. O Bartol Crouch Jr. embaixo da capa da invisibilidade rouba a varinha do Harry sem ele perceber. A Irlanda vence a Bulgária, mas o Krum apanha o pomo de ouro. E de repente aparece Comensais da Morte, causando terror. A Marca Negra é conjurada no céu e uma verdadeira bagunça. Tudo isso rola no dia 18 de agosto, segunda-feira. O Ministério da Magia teve um grande problema na Copa Mundial de Quadribol por falta de segurança. Mas você não precisa ter esse problema enquanto usa a internet. Com o NordVPN, sua conexão é segura e protege seus dados para que nenhum hacker ou comensal da morte tenha acesso. Você não sabe o que é uma VPN? A VPN é uma rede privada virtual. Imagine que a internet é uma sala em que você está dentro. A internet comum que você usa no dia a dia tá ali. É só a sala, qualquer um entra, a porta tá aberta. Já com o VPN, é como se você estivesse numa sala e essa sala estivesse protegida por muitos feitiços de proteção inquebráveis. É isso que a NordVPN faz. Protege a sua navegação na internet, impedindo que roubem seus dados, que invadam suas contas. E além da segurança, você tem vários outros benefícios, como ter acesso aos seus conteúdos favoritos, como se estivesse em casa, mesmo viajando, porque muitos serviços acabam tendo catálogos diferentes dependendo da região onde você estiver. Suporte ao cliente 24 horas por dia, garantia de reembolso de 30 dias para todos os usuários, aplicativos dedicados para todas as principais plataformas e uma conta protege até 10 dispositivos. Além disso, dentro do NordVPN você pode contar com a proteção contra ameaças Pro, que verifica arquivos antes de você baixar, bloqueia sites falsos e com golpes para garantir uma navegação completamente segura para você. Aliás, você sabia que muitos vazamentos de dados sequer são relatados? Pois é, eu não fazia ideia. Mas com o Dark Web Monitor da NordVPN você pode ficar tranquilo, porque ele verifica continuamente os lugares onde os hackers se comunicam e alerta você imediatamente se os seus dados estiverem à venda. Não espere que os criminosos virtuais ajam e deixem você em uma situação perigosa. Assine já o NordVPN. E quer saber a melhor? Tem oferta exclusiva para você. Clica nesse link ou escaneie o QR Code aqui na tela que você vai ter 4 meses extra de NordVPN e garantia de reembolso de 30 dias. Voltando para nossa cronologia, no dia 19, terça-feira, Harry e os Weasley retornam para Toca. Eles passam a noite ali, né, dormem no acampamento, porque ao contrário do filme, não foi tudo destruído não, né? Eles dormem ali, voltam no dia seguinte, tá a maior confusão para conseguir voltar, mas eles conseguem voltar com uma chave de portal tranquilos. Desse período ali, do dia 19 até o dia 31 de agosto, o Harry passa o verão na Toca. No dia 31 de agosto, a Hermione enfrenta o Percy lá na Toca sobre a forma que o Bartol Crouch, que era o chefe do Percy, tratava elfos domésticos. Porque o Bartol Crouch tinha demitido a Wink porque ela foi pega ali onde a Marca Negra foi conjurada, com a varinha do Harry na mão. O Percy, que já era um tremendo babaca, culpa o pai pela declaração que ele dá a Rita Skeeter sobre o acontecimento ali na Copa Mundial de Quadribol. E o Ron, arrumando a mala, fica muito irritado porque ele teria que usar vestes a rigor. E a senhora Weasley tinha comprado a veste a rigor pra ele ali de segunda mão e ele não gosta nem um pouco dela. No filme é bem diferente, né? Todos esses acontecimentos se passam no último dia de férias, portanto 31 de agosto. Pela manhã, no dia seguinte, Amos Diggory, o pai do Cedrico, chama o Arthur pela lareira, usando a rede de flu, falando sobre um tumulto na casa de Alastor Moody. E aí o Arthur vai lá pra ver o que era, porque tinha a ver com latas de lixo enfeitiçada e era da sessão do Arthur cuidar disso, né? A Molly acompanha os filhos Harry e Hermione até a plataforma 9 3/4 para que eles embarquem no Expresso de Hogwarts. E durante a viagem eles conversam entusiasmados sobre a Copa Mundial de Quadribol e o Draco, como sempre, vai lá provocar eles e conta vantagem por saber o que iria acontecer em Hogwarts e eles não. Na cerimônia de abertura do ano letivo, Dumbledore anuncia que a escola sediaria o torneio Tribruxo e Hermione descobre que os serviços de Hogwarts eram feitos por elfos domésticos e se recusa a comer. No dia seguinte, dia 2 de setembro, os alunos têm aula de herbologia onde extraem pus de Bubotúbera e depois tratos das criaturas mágicas onde eles conhecem os Explosivins, que é a criatura que resultou de um cruzamento ilegal de outras criaturas que o Hagrid fez. Depois do almoço, o Draco tenta atacar o Harry pelas costas e o Moody transforma ele numa doninha. Olha como é diferente no filme, isso no
filme isso acontece depois que o Harry já tá inscrito no torneio tribruxo, então é muito diferente. No livro isso acontece no primeiro dia letivo, né, no dia 2, já que eles chegam no dia 1º e aí à noite tem a seleção, enfim, o primeiro dia realmente é o dia 2, e aí o Draco ofende a mãe dos Weasley e ofende a mãe do Harry, e aí o Harry ofende de volta a mãe dele, e por isso ele vai atacar pelas costas e o Moody vai lá e intervém. Isso é logo no primeiro dia de aula. Os acontecimentos seguintes, que a gente sabe o dia, mostram o Harry tendo aula de defesa contra as artes das trevas com o Moody pela primeira vez, com o falso Moody, né? E aí eles aprendem as maldições imperdoáveis. O Harry recebe nesse dia uma carta do Sirius dizendo que estava voltando pro norte, porque o Harry tinha relatado ainda nas férias de verão lá que ele teve um pesadelo e a cicatriz doeu. E a Hermione funda o FALE, Fundo de Apoio e Libertação aos Elfos Domésticos. Isso acontece 2 dias depois do primeiro dia de aula, que é o dia 2, ou seja, isso é na quinta-feira, dia 4. No dia seguinte, dia 5, o Harry envia uma carta para o Sirius dizendo que estava tudo bem, que tinha sido impressão dele a cicatriz doer, porque ele ficou preocupado com o padrinho voltar ali e acabar sendo apanhado. Entre os dias 6 e 22 de setembro, o falso Moody lança a maldição Impérios nos alunos para eles saberem qual é a sensação e tentarem resistir a ela. Isso durante as aulas, é claro. O Harry é o único que consegue resistir com mais força do que os outros. Isso acontece depois do dia 5 e antes do dia 23, então de 6 a 22. Porque no dia 23, que já é outro dia, o aviso que as delegações de Durmstrang e Beauxbaton iriam chegar em Hogwarts foi fixado no quadro de avisos do salão comunal. E nesse aviso dizia que eles chegariam dia 30, dali a uma semana. Se o dia 30 era dali uma semana, o dia que eles viram o aviso era o dia 23. No dia 30 de outubro, então, as delegações de Beauxbaton e Durmstrang chegam em Hogwarts e acontece um banquete de boas-vindas onde o Cálice de Fogo é apresentado como o juiz imparcial que selecionaria os nomes dos campeões que iriam competir no torneio tribruxo. Então o Cálice é colocado no saguão de entrada e fica por 24 horas lá, onde qualquer pessoa maior de idade que quisesse se inscrever poderia depositar o seu nome. No dia seguinte, o dia 31 de outubro, Fred, George e Lino Jordan logo cedo tentaram enganar o Cálice de Fogo tomando uma poção para envelhecer, e isso dá muito errado, eles ficam com barbas brancas, mas eles não foram o único, outros alunos também fizeram isso, também tomaram poção para envelhecer, também tiveram que ir para ala hospitalar como eles, e isso acabou gerando muitas risadas. Na parte da tarde, o trio visita o Hagrid e a Hermione apresenta a ele o FALE, e o meio gigante se nega a participar porque alega que seria uma crueldade com os elfos fazer isso, de forçá-los a ter direitos e oferecer salários e coisas que para os elfos domésticos eram um ultraje, uma vergonha. Durante a noite, os campeões tribruxos são escolhidos. Cedrico representa Hogwarts, Fleur Delacour, Beauxbaton e Victor Krum Durmstrang. Mas para surpresa de todos, ou de ninguém, porque o Harry é o protagonista da série, o nome do Harry Potter é cuspido do Cálice de Fogo. O Harry acaba sendo obrigado a competir e depois do nome dele ser cuspido e de todos os acontecimentos ali, ele vai pro salão comunal onde a galera comemora, pergunta como ele fez isso e ele negando, falando que não tinha feito, mas a galera não se importava com isso, e era um momento em que o Ron e ele acabam brigando ali porque o Ron fica super chateado porque o Harry não contou pra ele, mas o Harry fica super chateado porque o Ron não acreditava nele, enfim. Isso acontece na noite do Dia das Bruxas, como é mencionado no livro. O dia 1º de novembro chega e Harry imediatamente envia uma carta para Sirius dizendo que foi escolhido para o torneio tribruxo, que não havia colocado seu nome, que alguém fez isso no lugar dele. No dia 2, o Harry tem aula de herbologia e até a professora Sprout estava meio azeda com ele, tratando ele diferente ali, é porque, né, ela era a diretora da Lufa-Lufa e o Cedrico foi escolhido, e aí tava tirando ali o foco do Cedrico, né, que era o verdadeiro campeão em tese de Hogwarts, mas o Harry não tinha culpa, né. Mais tarde eles têm aula de trato das criaturas mágicas e o Hagrid fala pro Harry que acreditava nele, que sabia que ele não tinha colocado o nome no cálice. No dia 11 de novembro, o Draco provoca o Harry com os distintivos Potterfed, fazendo o Harry perder a paciência e atacá-lo com o feitiço Furúnculos, e o Draco revida ao mesmo tempo lançando o feitiço Densáudio. E aí os feitiços acabam ricocheteando e o do Harry acaba atingindo o Goyle e o do Draco acaba atingindo a Hermione. O Goyle fica cheio de furúnculos super doloridos e a Hermione fica com os dentes gigantes do tamanho de presas de animais. O Snape aparece e tira 50 pontos da
da Grifinória e dá uma detenção para o Harry e o Ron, que tava quieto e só foi ajudar a Hermione. E então quando o Harry fala pro Snape olhar os dentes da Hermione, que o Draco havia acertado ela, o professor olha e diz que não tinha visto nenhuma diferença. E a Hermione vai chorando ali pra ala hospitalar e conserta os dentes. Durante essa mesma aula, o Harry é chamado pra pesagem de varinhas, onde o Olivaras verifica se estava tudo certo com as varinhas dos participantes, e ele também conhece a Rita Skeeter e dá uma entrevista meio a contragosto ali, onde a Rita Skeeter acaba distorcendo tudo. As aulas de poções acontecem na sexta-feira, e essa era a segunda sexta-feira desde o Dia das Bruxas, então dia 11. No dia 12, o dia seguinte, o Profeta Diário publica o artigo da Rita Skeeter tornando a vida do Harry um inferno, com um monte de mentiras inventadas, falando que o Harry ficava chorando quando lembrava dos pais, enfim. E nesse dia o Harry também cumpre detenção do Snape junto com o Ron, os dois ainda sem se falar. No dia 21 de novembro, o Harry vai pra Hogsmeade com a Hermione, mas prefere usar a capa de invisibilidade porque tava de saco cheio das pessoas atormentando ele. O Moody e o Hagrid também estavam no Bar Três Vassouras e eles vão até a mesa onde a Hermione estava sentada aparentemente sozinha porque o Moody via através de capa de invisibilidade e viu o Harry ali. Então o Hagrid fala pro Harry encontrá-lo à meia-noite naquele dia. Esse dia da visita ao povoado de Hogsmeade é o dia 21 porque é o sábado que antecede a primeira tarefa. A primeira tarefa aconteceu no dia 24 de novembro, como é descrito no livro. Portanto, o sábado antes da tarefa só podia ser o do dia 21. Mesmo isso sendo um erro, porque se você olhar o calendário do ano de 1994, o dia 21 foi uma segunda-feira. Mas isso é assunto pro vídeo de erros dos livros de Harry Potter, não pro vídeo da cronologia. À meia-noite, que já era dia 22, o Harry descobre que a primeira tarefa envolvia dragões. Depois disso, o Harry apressadamente vai para o Salão Comunal da Grifinória porque, por carta, o Sirius tinha combinado de falar com ele no dia 22, à 1 da manhã, na lareira do Salão Comunal da Grifinória. E aí o Harry vai lá pro salão, conversa com o Sirius, só que o Ron acaba ouvindo e meio que interrompe, o Sirius vai embora e o Harry, furioso, joga um distintivo na cabeça do Ron, do Potterfed, porque o Ron falou que ele devia estar treinando para a próxima entrevista, enfim. Pela manhã, o Harry conta a Hermione tudo que ele conversou com o Sirius e eles vão para a biblioteca para tentar encontrar algo útil para se enfrentar o dragão. Mas eles não têm muito sucesso. O Sirius ia dar uma dica de feitiço pro Harry enfrentar o dragão, mas foi bem na hora que o Ron interrompeu ali de madrugada, então ele tava sem saber o que fazer. Como o próprio livro diz, isso é no dia 22 porque é o dia que tá na carta que o Sirius marca com ele. No dia seguinte, o dia 23, o Harry conta ao Cedrico sobre os dragões na primeira tarefa do torneio. E o falso Moody aconselha o Harry a explorar seus pontos fortes, como voar de vassoura, e utilizar magia para conseguir o que ele precisava, no caso, a Firebolt. Então Harry procura Hermione para treinarem o feitiço convocatório e Harry fica até de madrugada treinando até pegar o jeito. Finalmente ele pega o jeito do feitiço ali na madrugada antes da tarefa. O Harry é tipo aquele filho que chega no domingo 11 da noite pedindo cartolina. Só que ele não pede nem pro pai nem pra mãe, né? Porque coitado. Então chega o dia 24 de novembro, onde acontece a primeira tarefa do torneio Tribruxo. O Harry passa pelo dragão, apanha o ovo de ouro e fica empatado em primeiro lugar com o Krum. Depois que o Harry passa pelo dragão ali, vai pra enfermaria, a Hermione vem falar com ele, e o Ron vem, pede desculpa, vendo que realmente só um maluco colocaria o nome no cálice, que o Harry realmente tinha alguém querendo prejudicar o Harry de alguma forma, e aí eles ficam bem. E aí depois o Harry vai correndo contar todos os detalhes numa carta de como ele enfrentou o dragão e passou pelo dragão pro Sirius. E aí tem uma festa ali no Salão Comunal da Grifinória, onde eles comemoram muito o desempenho do Harry na tarefa. Ali no início de dezembro, a gente não sabe a data precisa, o Harry vai com o Ron e a Hermione na cozinha de Hogwarts e conhece os elfos domésticos que trabalhavam lá com Dobby e o Wink. A Hermione que leva o Harry depois de encontrar a cozinha, vê que o Dobby tava ali, o Harry fica surpreso, fica feliz. E a Wink começou junto com o Dobby. E o Dobby tava ali recebendo salário, tendo dia de folga, muito bonitinho. E a Wink tava bem mal e bem depressiva porque ela era muito fiel ao seu antigo senhor que acabou demitindo ela. Ali pro meio de dezembro, a professora McGonagall anuncia o baile de inverno e orienta Harry a encontrar um par. Afinal, como campeão, a tradição dizia que ele, ao lado dos outros, abriria o baile dançando. O Harry se nega a fazer isso, diz que não vai fazer, mas a Minerva fala que ele vai e ponto final, porque era tradição. E aí algumas alunas até convidam o Harry pro baile, só que ele nega todas. Uma semana antes do baile, ou seja, no dia 18, já que o baile caía no dia 25, no Natal, o Harry convida a
Cho Chang, mas ela já tinha aceitado ir com o Cedrico Diggory, e aí, cara, o Harry fica meio deprê ali, e o Ron acaba chamando a Fleur, e ela ignora ele cai no charme de meia veela dela ali, e aí então o Harry acaba chamando a Parvati pra ir com ele, e ele pergunta se a Lila não gostaria de ir com o Ron, mas no caso a Lila já ia com o Simas, e aí a Parvati sugere que o Ron vá com a irmã dela, Padma, que é da Corvinal, só que no filme as duas são da Grifinória. E aí nesse arranjado eles vão pro baile com um par. No Natal então acontece o tão aguardado pra uns e tão temido para outros baile de inverno, e o Ron fica cheio de ciúme porque a Hermione tá maravilhosa e foi convidada pelo Krum, tava ali com o Krum de par, e aí eles brigam, uma tragédia adolescente assim, e tem um momento importante onde o Harry vê o Snape e o Karkaroff tendo uma conversa suspeita ali, o Karkaroff falando sobre algo ficando mais forte, e o Harry fica com a pulga atrás da orelha sobre isso. O Hagrid conta a Madame Maxime que era meio gigante nesse dia, onde a Rita Skeeter disfarçada ali acabou ouvindo, e a Madame Maxime ficou ofendida porque o Harry presume que ela também era meio gigante, só que ela desconversa ali por preconceito e fala que só tinha ossos graúdos. Enfim, no final do baile, o Cedrico chega no Harry e dá a dica pra ele sobre o ovo de ouro, sobre como decifrar o ovo de ouro pra levar no banheiro dos monitores, pra colocar embaixo da água quente e tal, e até deu a senha do banheiro dos monitores pra que o Harry usasse ali em paz sem ser perturbado. No dia 4, que foi ali o primeiro dia do ano letivo, depois das férias de Natal, a Rita Skeeter publica uma matéria sobre o Hagrid e sua descendência com os gigantes, o que faz o professor ficar arrasado e se trancafiar, não aparecer nem pra se alimentar, nem pra dar aulas, nem pra nada, e ele acaba sendo substituído temporariamente pela professora Grubly Plank. E o primeiro dia letivo, depois das férias, é o dia 4 de janeiro. Ali no meio do mês, no dia 14, os estudantes fazem uma visita ao povoado de Hogsmeade, onde o Ludo Bagman oferece ajuda para o Harry com o torneio tribruxo, mas o garoto nega. A Rita Skeeter entra no Três Vassouras e o Harry a enfrenta junto com Hermione pela matéria que ela publicou sobre o Hagrid. E aí depois da visita a Hogsmeade, o trio vai lá na cabana do Hagrid para falar para ele que ele não precisava ficar ali se escondendo, e o Dumbledore tá ali e é quem abre a porta, e eles conversam com o Hagrid e convencem o Hagrid a voltar ali, a dar suas aulas, suas atividades e não ligar para o que os outros pensavam dele. Ali no dia 19, o Harry, que estava relutante em aceitar o conselho do Cedrico, finalmente leva o ovo de ouro, porque ele estava com raiva do Cedrico, porque o Cedrico foi com a Cho, ciúminho de adolescente, né? E aí ele achou que a dica do Cedrico devia ser alguma zoeira, alguma coisa. Então ele finalmente, só no dia 19, vai lá e fala, não, vou lá ver o que é, que tá rolando mesmo, e aí ele descobre a pista da segunda tarefa. E como isso acontece na quinta-feira, após a visita a Hogsmeade, só pode ser no dia 19. E aí, nesse dia ainda, voltando pro dormitório, o Harry quase é pego pelo Filch, porque ele prende o pé num degrau ali na escada, num degrau que tem uma falha, sob a capa de invisibilidade, e o mapa do maroto cai da mão dele, e o ovo de ouro também. Aí o Filch pega o ovo, e aí chega o Snape, e chega o Moody, que livra o Harry, porque vê através da capa de invisibilidade, né? E nessa ocasião, o Harry fala que viu o Bartô Crouch na sala do Snape, e o Bartô Crouch estava sumido de Hogwarts já tinha um tempo, o Bartô Crouch Sênior, né? Só que os nomes não são diferenciados no mapa do maroto, e era na realidade o Bartô Crouch Jr. Então ele não tinha como saber, por isso ele se distrai, acaba prendendo o pé ali, só que aí o falso Moody vai lá e ajuda ele, livra ele e pede um mapa emprestado, porque quando ele vê o nome dele ali no mapa, como Bartô Crouch mesmo, estando naquele lugar, ele fala, putz, não posso devolver isso pro Harry, né? Porque senão ele vai sacar. E aí o Harry, beleza, empresta, porque, né, o professor tinha acabado de livrar a barra dele, ele empresta o mapa sem problemas. Ali por volta do dia 20, o Harry envia uma carta pro Sirius contando sobre tudo que ouviu entre o Moody e o Snape e sobre o Bartô Crouch provavelmente estar revistando a sala do Snape. E aí, um mês depois, lá no dia 22, o Harry recebe a resposta da carta de Sirius perguntando quando seria o próximo final de semana em Hogsmeade. No dia 23 de fevereiro, o Harry passa o dia na biblioteca com o Ron e com a Hermione tentando encontrar uma maneira de ficar embaixo d'água sem respirar por 1 hora. Mas os amigos acabam sendo chamados pela Minerva McGonagall e o Harry fica sozinho e não consegue encontrar uma forma de realizar a tarefa. Inclusive ele acaba virando à noite pesquisando, só que adormece na mesa da biblioteca. No dia seguinte, dia 24 de fevereiro, dia da segunda tarefa, o Harry é acordado pelo Dobby 10 minutos antes da tarefa. E aí o Dobby quem conta ao Harry que levaram o Ron,
e entrega o Gelricho pro Harry usar e dar certeza que ele ia poder respirar com aquilo embaixo d'água. O Harry vai correndo desesperado pra onde ia acontecer o torneio ali, todo mundo já tava achando que ele ia desistir, então ele coloca o Gelricho na boca e entra ali no lago. A galera ri porque ele entra meio perdido, parece que não sabe o que tá fazendo, e aí quando ele sente que não consegue respirar, ele mete a cara na água e descobre que podia respirar com o Gelricho. O Harry cumpre a segunda tarefa, ele é o primeiro a chegar nos reféns, só que pelo seu senso de heroísmo ele queria levar todo mundo, o que acaba fazendo ele ficar muito mais tempo além do permitido, que era 1 hora, e ele resgata não só o Ron, como também a Gabrielle, que era a irmã da Fleur Delacour, que não foi resgatada porque a Fleur teve a participação interrompida na prova, porque ela não conseguiu passar dos Grindylows. Mesmo chegando em último, pelo ato de bravura e determinação de salvar não só o seu refém, que a chefe dos Sereianos foi lá na superfície e contou o que aconteceu, o Harry recebe 45 pontos de 50 e fica empatado com o Cedrico em primeiro lugar. Agora, lá no dia 5 de março, o Harry recebe outra carta do Sirius com instruções para encontrá-lo em Hogsmeade no final de semana, onde os alunos iam para o povoado. Nesse dia, uma matéria sobre um romance entre Harry e Hermione também é publicada por Rita Skeeter no Semanário das Bruxas, e isso torna a vida da Hermione um inferno. Durante a aula de poções nesse dia, o Snape encurrala o Harry, acusando ele de roubar ingredientes do seu estoque, como araramboia, que é usado na poção polissuco, e Gelricho, que foi o que o Harry usou no lago. Só que o Harry realmente não tinha roubado nada. O Dobby quem roubou o Gelricho pro Harry. E aí o Snape ameaça usar a Veritaserum no Harry pra ele falar a verdade, e o Harry fica bem receoso. No final da aula, o Harry faz uma cera ali, porque o Karkaroff entra pra falar com o Snape, e aí o Harry finge que tá recolhendo as coisas só pra ouvir, e o Karkaroff mostra alguma coisa no braço, e o Snape pede pra ele guardar aquilo assim, olhando pra ver se alguém tinha visto, e o Karkaroff insistindo em mostrar, dizendo que tava mais nítida, tava mostrando a marca negra no braço. No dia 6, dia seguinte, o Harry, o Ron e a Hermione vão pra Hogsmeade. Primeiro eles vão lá na loja Trapo Belo e compram várias meias pro Dobby pra dar de presente, né, pela ajuda na segunda tarefa. E depois eles vão encontrar os Sirius em uma caverna ali, saindo da estrada de Hogsmeade. E lá, nessa caverna ali, sob a forma animago e com o Bicuço, o trio leva comida pros Sirius, né, e o Sirius conta sobre toda a história do Bartol Crouch Sr. e Bartol Crouch Jr., que ele conhecia, né, que o Bartol Crouch Jr. foi enviado pra Azkaban e acabou morrendo lá. No dia 7 de maio, o trio vai até a cozinha levar os presentes do Dobby e tentam conversar com a Wink sobre o Bartol Crouch. E a Wink fala que o Bartol Crouch tinha confiado a ela o seu maior segredo. E aí eles ficam bem curiosos para saber que segredo era esse. E a Hermione fica com muita raiva quando um elfo pede desculpas pelo fato da Wink estar triste daquele jeito, porque eles tinham muito trabalho a fazer, eles não tinham direito de ficar triste. A Hermione fica revoltada com isso e grita que eles tinham direito de ficar triste, que eles tinham direito como qualquer bruxo, que eles tinham que receber salário, que eles tinham que ser respeitados, e aí os elfos ficam bravíssimos com ela e meio educadamente vão mandando eles pra fora da cozinha. O Harry então envia uma carta pro Percy, que era o assistente ali do Bartol Crouch Sr., perguntando sobre ele porque ele estava curioso pelo fato do Bartol Crouch Sr. não aparecer. No dia 8, dia seguinte, a Hermione recebe cartas de ódio pela matéria da Rita Skeeter, e aí umas cartas continham um pus de Bubotúbera que fez a mão da Hermione ficar ferida ali, e a Hermione vai pra ala hospitalar chorando por isso. E aí mais tarde eles têm aulas de trato das criaturas mágicas, onde o Hagrid apresenta a eles os pelúcios. No mês de abril, dia 1º, é aniversário do Fred e do Jorge, eles completam 17 anos. Na Páscoa, que caiu no dia 16 de abril, a senhora Weasley envia uma caixa com ovos de Páscoa pro Harry, pro Ron, pra Hermione e uma carta do Percy em resposta à carta do Harry. No dia 24 de maio, o Harry é convocado para ir até o campo de quadribol às 21 horas, onde é orientado sobre a terceira tarefa e descobre que a taça Tribruxo seria colocada dentro de um labirinto de sebes que estava sendo plantado ali naquele local. E ele teria que enfrentar feitiços e criaturas para chegar até a taça, dentro do labirinto. Depois de receber essas orientações, o Krum chama o Harry para caminhar e conversar com ele, onde ele pergunta sobre as intenções do Harry com a Hermione, qual era a relação dele, se o Harry já tinha tido alguma coisa com ela por puro ciúme. E o Harry afirma que ela era só amiga dele, então o Krum elogia como o Harry voou na primeira tarefa e o Harry elogia como o Krum jogou na Copa Mundial de Quadribol, só que eles são interrompidos porque o Bartol Crouch Sr. aparece todo maluco, falando nada com nada e pedindo socorro
esporro chamando Dumbledore, falando coisas desconexas, mas entre as coisas desconexas, ele fala sobre Bertha Jorkins estar morta, sobre culpa dele, o filho dele e o Voldemort estar mais forte. O Harry fala pro Krum ficar com o Bartol Crouch Sr. ali de vigia e ele corre pra chamar o Dumbledore. Só que quando o Harry volta com o Dumbledore, o Bartol Crouch Sr. tinha desaparecido e o Krum estava desmaiado ali, estuporado. O Karkaroff já chega ofendendo o Dumbledore, falando que ele tinha feito aquilo, queria acabar com o campeão dele, porque já estava meio que roubando para Hogwarts, fazendo o Harry competir, e o Hagrid fica muito bravo por ele ofender o Dumbledore, e pega o Karkaroff pelo pescoço, levanta ele, e o Dumbledore fala pro Hagrid soltar. Essa cena é muito legal, e aí o Dumbledore fala pro Hagrid acompanhar o Harry até o castelo. No dia 31 de maio, durante a aula de adivinhação, o Harry adormece e tem um pesadelo onde o Voldemort acaba punindo o Rabicho por sua última falha. Então ele acorda no chão caído, com a mão na cicatriz e rolando de um lado pro outro com dor e gritando. Ele pede para ir à ala hospitalar, mas vai imediatamente até a sala do Dumbledore para falar com ele sobre isso. E quando ele chega lá, ele encontra o Fudge e o Moody, onde eles estão tendo uma conversa sobre os desaparecimentos, e o Dumbledore tá falando pro Moody que acredita que eles estavam interligados e tinha a ver com o Voldemort, onde o Dumbledore tava falando pro Fudge que ele suspeitava sobre a ligação desses casos e sobre ter a ver com o Voldemort, mas o Fudge se recusava a acreditar. O Harry acaba esperando ali na sala enquanto o Dumbledore, junto com os outros, saem para averiguar o local onde o Bartol Crouch Sr. desapareceu, e então ele tem acesso à penseira, onde ele vê as memórias do Dumbledore referente aos julgamentos dos comensais da morte ali durante a Primeira Guerra Bruxa, vê que o Ludo Bagman já foi ouvido em audiência por envolvimento com comensais da morte, vê que o Snape já tinha sido um comensal da morte, vê o filho do Bartol Crouch Sr. sendo enviado para Azkaban e vê o Karkaroff dedurando outros comensais da morte para ganhar liberdade. E aí, nesse dia, o Harry descobre que os pais do Neville estavam vivos e foram torturados até a insanidade. O próximo acontecimento que a gente tem registro de data já é o dia 24 de junho, onde, depois do café da manhã, os campeões recebem suas famílias para passar a tarde com eles antes da última tarefa. O Harry é surpreendido pela senhora Weasley e o Gui, que vão visitá-lo e passam a tarde com ele. À noite, a terceira tarefa começa. O Harry enfrenta uma série de criaturas dentro do labirinto, desde explosivins, a bicho-papão e até esfinge, passa por feitiços desconhecidos e que ele acaba se dando muito bem, e luta contra o Krum, que tinha lançado Crucio no Cedrico, sem saber, é claro, que o Krum estava enfeitiçado. Então ele e o Cedrico acabam lutando contra uma acromântula, o Cedrico ajuda o Harry, um ajuda o outro, e aí quando eles chegam na taça, eles decidem pegar a taça juntos. O Harry sugere ao Cedrico que peguem a taça juntos, porque eles se ajudaram, chegaram ali um com o outro, e ainda seria uma vitória de Hogwarts. Então o Cedrico concorda, eles pegam, são transportados para o cemitério, onde o Cedrico acaba sendo morto pelo Rabicho por ordens de Voldemort, e Rabicho faz o ritual utilizando o sangue do Harry, onde o Voldemort retorna à sua forma humana. O Harry trava um duelo com o Voldemort e consegue escapar devido ao fenômeno Priori Incantatem, porque suas varinhas são gêmeas e ficam interligadas quando tentam se atacar, e ao fugir do cemitério com a taça, que era a chave de portal, ele leva o corpo do Cedrico de volta, conforme foi pedido pelo eco do Cedrico de vida que saiu da varinha do Voldemort ali, junto com os pais do Harry, com a Bertha Jorkins e o Franco Bryce. Uma vez de volta a Hogwarts, o falso Moody tira o Harry de perto do Dumbledore, e é aí que o Dumbledore se liga que tinha alguma coisa errada, porque o verdadeiro Moody jamais faria isso numa situação daquela. Então ele descobre que na verdade o Moody era Bartol Crouch Jr. que estava vivo, e ele conta toda a história de como foi contrabandeado para fora de Azkaban sob influência da poção da verdade, e o ministro da magia, Cornélio Fudge, vai até o castelo com o Dementador, e o Dementador, ao passar perto do Bartol Crouch Jr., já dá um beijo e suga a alma dele. O Dumbledore fica furioso com isso, porque daquela forma ele não poderia depor, não poderia ser ouvido em audiência, mas o Fudge insistia que não precisava, batendo na tecla de que ele era louco, um lunático, falando que o Voldemort tinha retornado, sendo que o Voldemort já estava morto. E aí ele se nega a acreditar no retorno do Voldemort, ofende o Dumbledore, ofende o Harry, falando que o Dumbledore acreditava nas maluquices que o Harry fazia, que ele falava com cobras, que ele desmaiava nas aulas, enfim. Tudo pelos artigos da Rita Skeeter. O Harry conta pro Dumbledore tudo o que aconteceu no cemitério ali na sala dele, o Sirius tá ali presente, e aí depois que o ministro sai da ala hospitalar e tá ali as pessoas que o Dumbledore confia, ele começa a delegar funções porque o negócio ficou feio, o Voldemort tinha voltado. E aí depois que saiu uma galera, tá o Snape, o Sirius sob a forma animago, e a Molly, e o Harry, o Ron, a Hermione, enfim, o Dumbledore fala pro Sirius se revelar, e aí o Snape fica mega surpreso e furioso, mas o Dumbledore faz eles apertarem a mão
mão, porque agora eles estavam do mesmo lado, enfim. E aí depois o Dumbledore fala pro Snape que ele sabia o que tinha que fazer, que no caso era ir se juntar com Voldemort como um comensal da morte, cumprindo seu papel de espião. No dia 25, dia seguinte de todos esses acontecimentos, o Harry encontra com os pais do Cedrico e conta a eles o que aconteceu no cemitério. E eles em momento algum culpam o Harry, ficam até aliviados que o filho morreu sem sentir dor e que ele estava feliz porque tinha acabado de vencer o torneio. É uma parte muito triste. O Harry tenta entregar a eles o prêmio de 1000 galeões, mas eles não aceitam. No dia 1º de julho, o ano letivo de Hogwarts chega ao fim. E depois dos acontecimentos, obviamente, não teve toda aquela comemoração de encerramento de final do ano. Teve uma festa de final do ano, mas muito contida em homenagem ao Cedrico, em respeito ao Cedrico. As cores das bandeiras era preta, simbolizando o luto. E o Dumbledore faz um discurso contando a verdade, que o Cedrico havia sido morto pelas mãos do Voldemort. Entre os dias 2 e 3 de julho, o Harry volta para Londres no Expresso de Hogwarts e a Hermione mostra que capturou a Rita Skeeter e que ela era um animago que se transformava em besouro, assim ela conseguia ouvir coisas ali dentro de Hogwarts mesmo proibida de estar na escola. Ela prende a Rita Skeeter num frasco com um feitiço anti-quebra e só ia libertá-la quando chegasse em Londres e ela nem ia poder escrever mais nada durante um ano, senão a Hermione ia contar o segredo dela e o crime dela, porque ela era um animago ilegal, né? O Draco e os seus capangas vão encher o saco na cabine do Expresso de Hogwarts e ele ameaça o Harry dizendo que orientou o Harry a escolher o lado certo no primeiro dia de aula, quando no Expresso de Hogwarts ele oferece para ser amigo do Harry. E aí o Draco fala que agora que o Lorde das Trevas tinha retornado, os próximos seriam os Sangues Ruins, falando da Hermione, e os Traidores de Sangue, falando do Ron. E que o Cedrico tinha sido o primeiro. Só que antes dele terminar de falar, ele é atingido por um monte de feitiço, tanto do Harry, quanto da Hermione, tanto do Ron, quanto do Fred e do George, que pegaram eles pelas costas no corredor ali do Expresso. E eles ficam desacordados até chegar em Londres. Como os feitiços se misturaram ali, o Harry usou furúnculos e um dos gêmeos usou o Tarantalegra, brotaram furúnculos com tentáculos na cara do Malfoy. Queria muito ter visto isso. Chegando em Londres ali, saindo do Expresso, o Harry dá o prêmio de 1000 galeões para o Fred e o George, que querem recusar a todo custo, mas o Harry ameaça eles dizendo que se eles não aceitassem, ele ia jogar fora. E então, Harry se despede dos amigos e volta para a Rua dos Alfeneiros com Walter Dursley. E assim é finalizada a cronologia de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse eu tive que dar uma resumidinha a mais, porque Cálice de Fogo já é um livro maior. Ordem da Fênix também é um livro bem grandão, né? O maior da saga. Eu vou ter que dar uma resumida aí nos fatos. Espero que vocês entendam, porque a essa altura já tá com 1h08 de gravação. Ordem da Fênix, se eu colocar todos os detalhezinhos exatamente, vai ter mais de 2 horas de vídeo aí, com certeza. Eu sei que tem gente que vai falar que assiste, mas o problema não é nem vocês assistirem, o problema é a demanda que isso necessita, o tanto de trabalho que dá e quantos dias eu fico preso fazendo o roteiro. Não que seja um problema pra mim, mas eu não quero demorar tanto pra postar esses episódios e finalizar esse quadro. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, para uma navegação segura na internet, assine NordVPN e ganhe 4 meses extras. O link tá aqui na descrição, o QR Code tá aqui na tela. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.